Damos início ao mais um programa Anatomia do Poder, que, em seus 10 anos e meio de veiculação através da Rede Vida, tendo entrevista com variadas personalidades do Brasil, ex-presidentes da República, senadores, ministros da Suprema Corte, desembargadores dos tribunais do Brasil, governadores, prefeitos, deputados, professores universitários, artistas das mais variadas artes, tudo isso através que o telespectador da Rede Vida conheça o poder através dos detentores do poder. E hoje temos um enorme prazer, uma imensa alegria, ter uma queridíssima amiga, que é desembargadora e primeira mulher a participar do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se não me engano, tem 360 desembargadores, mas o órgão especial, aquele que dirige o tribunal, são apenas 25 desembargadores, se não estou enganado. E então vamos ouvir a desembargadora Cristina Zucchi, e os senhores perceberão um pouco o que é a luta das mulheres para ter dentro da magistratura a posição de destaque que já tem no campo do direito. Minha mulher e eu começamos a namorar, como os senhores sabem, aos 18 anos, no cursinho para direito. Depois entramos na faculdade em 1954, saímos em 58, e naquela época havia menos de 10% de todos os alunos da faculdade de direito que eram mulheres. Ela tinha um pequeno grupo de mulheres que estavam sempre juntas, mas era uma faculdade de homens. E hoje as mulheres até dominam nas faculdades de direito, nós temos até mais mulheres do que homens, mas isso não ocorre na magistratura. É isso que nós vamos ouvir através da desembargadora Cristina Zucchi, primeira mulher do Estado de São Paulo a ocupar um cargo, a exercer função de desembargadora no órgão especial. Prazedíssima e queridíssima desembargadora Cristina Zucchi, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Ives. Uma honra imensa ter recebido o seu convite. Aceitei com muita alegria, com, nossa, maravilhosa a oportunidade de estar falando com o senhor em primeiro lugar e contando um pedacinho da minha vida para o senhor no seu programa tão admirado e tão ouvido. Professor Ives, eu ingressei e além de tudo, eu o tenho como um grande professor, um grande orientador espiritual e também cultural, e um admirável orientador religioso, porque tenho ouvido muitas de suas palestras e as suas informações religiosas me são sempre muito importantes. Obrigado. Me considero sua amiga com muito orgulho e muita satisfação. Obrigado, Professor Ives, eu ingressei no Tribunal de Justiça de São Paulo em agosto de 2001. Estou completando, portanto, neste agosto de 2022, a maioridade na carreira. Estou completando 21 aninhos de exercício incansável da magistratura no Tribunal de Justiça de São Paulo. E ingressei no tribunal realizando um grande sonho. Eu entendia que toda a minha experiência como advogada, toda a minha experiência como professora de direito tinha um sentido especial me preparando para o exercício da carreira de magistrada. E eu abracei essa carreira com muito orgulho, eu abracei com muita devoção e dediquei muito a ela. As oportunidades dentro da carreira foram acontecendo, mas para as mulheres, efetivamente, cargos superiores sempre foram vedados, sempre foram impensáveis. E, a despeito de eu ter exercido outras funções aqui ou ali, em postos mais principais, eu tinha um sonho na carreira, que era
a de trabalhar com o controle de constitucionalidade. Por quê? Porque eu sempre muito estudiosa, eu sou uma estudiosa eterna, uma estudante eterna. Eu sempre me dediquei ao estudo do controle de constitucionalidade e acabei coroando esse meu interesse com o mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, aonde eu consegui desenvolver a tese sobre o estudo comparado do controle de constitucionalidade nos Estados Unidos, no Brasil, na Comunidade Europeia e na Inglaterra, no Reino Unido. Eu tinha isso, carregava a teoria comigo, mas como integrante de uma Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, a minha realização na prática do controle de constitucionalidade não ocorria. Então, eu comecei, depois de ter sido convocada no ano de 2008 para substituir um colega que estava em férias, eu então tive noção, conhecimento de que ali, no órgão especial, eu teria a tão sonhada oportunidade de trabalhar e executar toda aquela teoria que eu tinha desenvolvido, aprendido e que precisava ainda aprender muito. Então começou aí o sonho. Eu fiquei primeiro como substituta por alguns meses, em seguida continuei sendo convocada para a substituição de alguns colegas e comecei então a me candidatar, porque o órgão especial, ele é composto no Tribunal de Justiça de São Paulo, como muito bem falou o professor Ives, composto de 360 desembargadores, dos quais 25 compõem o órgão especial. Quem olhar o regimento interno do Tribunal de Justiça verá nele que, após citar no organograma do tribunal o Tribunal Pleno, composto dos 360 desembargadores, logo em seguida vem citado o órgão especial, composto de 25 membros, sendo o presidente, o vice-presidente e o corregedor membros natos, e os demais divididos entre os mais antigos, que permanecem definitivamente até a sua aposentadoria como membro permanente do órgão especial, e a outra metade dos 22 composta de membros eleitos pelo Tribunal Pleno. Então, depois de verificar a possibilidade de trabalhar com o controle de constitucionalidade no órgão especial, esta magistrada começou, então, a percorrer o caminho da eleição. Comecei a me candidatar buscando a minha eleição para ocupar uma cadeira como titular do órgão especial, nunca ocupada anteriormente por uma mulher. Acabei sendo, então, a primeira mulher substituta e depois comecei a concorrer, mas com muita dificuldade de conseguir a eleição. Eu sempre era a segunda mais votada e, portanto, eu comecei a ser suplente da cadeira e continuei a atuar como suplente também no órgão especial, também a primeira mulher suplente. E, finalmente, em 2018, eu consegui a eleição. Muito orgulhosa, muito feliz, muito emocionada, porque além da alegria de poder trabalhar com a matéria que eu tanto estudava, eu também tinha conseguido uma responsabilidade inédita para as mulheres da carreira. Eu iria representar a todos os colegas do Tribunal Pleno e do primeiro grau, eu iria representar a todos no órgão especial de São Paulo. Isso foi maravilhoso e eu acabei podendo estudar mais ainda, aprender mais ainda com a prática do tema controle de constitucionalidade, dos quais, professor Ives Gândara, o senhor é um dos meus grandes inspiradores. Se eu me dediquei ao direito constitucional em geral
e ao controle de constitucionalidade em especial, é porque eu li muitos seus livros, seus artigos, ouvi muitas de suas aulas, ouvi várias de suas palestras e me imbuí do espírito da importância dessa matéria para o jurista e para o cidadão, o homem cidadão também. Então, é isso, eu acabei ficando no órgão especial de 2018 até 2022, quando, no último dia 30 de junho, terminou o meu mandato na reeleição, porque em 2020 eu acabei sendo reeleita para o cargo. Então, com muita alegria, eu me desincumbi da tarefa, aprendi muito, tenho ainda uma vontade imensa de continuar aprendendo, porque sou e serei sempre humilde estudante do direito constitucional. Desembargadora, nós vamos agora para os nossos comerciais, mas eu fico muito satisfeito dessa explicação para que o telespectador tenha conhecimento do que é a luta de uma mulher e a vitória de uma mulher. Há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, nós entrevistamos a ministra Ellen, que também foi a primeira mulher da Suprema Corte, a primeira a assumir a presidência da Suprema Corte. E eu entendo que a presença da mulher na magistratura traz um toque diferente quando ela é só feita pelos homens. Pela própria natureza da mulher, uma sensibilidade maior do que nós temos, digamos, uma visão abrangente, mas uma visão que muitas vezes não se chega a atingir a alma como as mulheres conseguem. Então, dá um toque que eu acho importantíssimo para a justiça. Não sem razão, nós temos como a pessoa mais importante da história da humanidade, tirando a figura do próprio Deus homem, do Deus Jesus Cristo, uma mulher, a Virgem Maria, aquela que é a mais respeitada mulher, o mais respeitado ser humano em toda a humanidade. Ninguém tem essa importância. Mas nós vamos agora aos nossos comerciais, depois, no próximo bloco, falaremos sobre um assunto importante, que é a mediação dentro do Poder Judiciário. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder. Hoje entrevistamos a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo. Nenhum tribunal tem o número de magistrados que tem o Tribunal de São Paulo no mundo inteiro, que é a desembargadora Cristina Azul. Como eu faço em todos os programas, eu ofereço um livro, e o livro que eu vou lhe oferecer são Reminiscências de um Cidadão Comum. Reminiscências de diversos aspectos da minha vida, não da advocacia, porque, como eu fui conselheiro da ordem, desembargadora, eu sempre critiquei os advogados que faziam propaganda dos seus próprios feitos. Então, aqui é atividade cultural, científica, filosófica, religiosa, mas não a parte jurídica, para não fazer o que eu criticava quando fui conselheiro na distante década de 70 e 80. Chama-se Reminiscências de um Cidadão Comum. Desembargadora, nós vamos agora conversar sobre outro assunto, mas antes eu queria fazer uma referência, porque a sua especialidade é algo que sempre a mim me sensibilizou sobremaneira. Quando era presidente Collor, eu tive um debate no Senado Federal com o então secretário Antônio Candir, secretário de Estado do Ministério da Economia. E ele propôs lá retorno à vocatória, e eu, então, sugeri que, em vez de uma vocatória, que não era sobre os tribunais, o Tribunal Federal não teria obrigação de questões jurídicas, só de relevante interesse econômico, nós criássemos uma ação, seria ação declaratória. Isto foi difundido em artigos de jornal. Depois, o senador Roberto Campos me ligou, na emenda número 3
achou a ideia muito boa, era chefe do gabinete, subchefe da Casa Civil, o atual ministro Mar Mendes. Nós entramos em contato, conversamos, aproveitamos a minha ideia da ação declaratória e tivemos uma segunda ação correspondente ao controle concentrado de constitucionalidade, além da ação direta de constitucionalidade e a direta de inconstitucionalidade por omissão. E, por fim, também participei da comissão da redação da ação de descumprimento de preceito fundamental. Oscar Correia, Rodovaldo, Gilmar, Celso Bastos e eu. E o texto que nós apresentamos foi exatamente o texto rigorosamente aprovado pelo Congresso, sem nenhuma alteração. É um assunto que realmente, a mim, eu gosto muito, escrevemos, eu e o Gilmar, fizemos 3 edições de um livro sobre controle concentrado, e quando ele tem a tese nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, ele teria um espectro que não estava na Constituição, porque a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ao Congresso cabe fazer a lei que deixou de fazer por omissão. Ele defendia, no momento em que ele mesmo redigia dentro do governo Fernando Henrique, ele mesmo cuidou de regular a ação direta de descumprimento do preceito fundamental, a direta inconstitucionalidade por omissão, permitindo, inclusive, uma espécie de poder legislativo dentro da Suprema Corte, aí a divergência nossa, e ele começou a comentar sozinho a lei. É um assunto que me interessa muito. Mas vamos agora para um outro assunto que me parece muito importante, desembargadora, que é a mediação dentro dos tribunais de justiça e dentro do Tribunal de Justiça. Eu digo isso, inclusive, está aqui no meu escritório, a minha assistente, Ana Regina Campos de Sica, cujo avô era primo daquele grande cineasta Vittorio de Sica, na Itália. Olha! O avô veio para o Brasil, da Itália, e ela é neta do Antônio de Sica, primo do Vittorio de Sica, que fez cursos de mediação aí no tribunal. Então, ela vai assistir a sua exposição sobre mediação dentro do tribunal. Pois não. Professor, uma honra e que maravilha saber da Ana Regina, tanta coisa bonita e importante, e esse interesse dela também pelos meios adequados de solução de conflitos. Nossa, estou muito contente de conhecer mais uma pessoa que tenha essa vocação e esse interesse tão importantes nos dias de hoje. A minha paixão pelos meios alternativos, professor Ives Gândara, é muito antiga. Quando eu fiz exatamente o mestrado a que me referi no primeiro bloco, estudando, cuja tese foram os meios, a controle de constitucionalidade, foi aí, em 1996, que eu tomei conhecimento da existência e da maravilhosa eficácia dos meios, então chamados meios alternativos de solução de conflitos, na cultura americana, os ADR, Alternative Dispute Resolutions. Então, eu me encantei e, ainda advogada, voltei para o Brasil imbuída de que tudo aquilo que eu aprendera como aluna do curso de mestrado lá, eu precisava divulgar aqui na nossa cultura. Não se falava ainda dos meios alternativos com tanta firmeza, com tanta decisão e com tanta prática, muito menos prática deles. E eu comecei naquela época, em 1996 mesmo, a fazer cursos de formação em capacitação em meios alternativos de solução de conflitos. E fiquei nessa atividade de formação, porque nós não tínhamos mediadores formados ainda, conciliadores, árbitros, fiquei nisso durante muitos anos. E agora, integrando o Tribunal de Justiça, eu vejo que posso contar que a partir da Resolução 125, que foi realizada pelo Conselho Nacional de Justiça,
o Poder Judiciário Nacional, Poder Judiciário Brasileiro Nacional, ele abraçou os meios adequados de solução de conflitos, adotando-os numa política pública ímpar, com o intuito de buscar uma alternatividade às soluções dos conflitos dos cidadãos brasileiros. Essa alternatividade vem endossada posteriormente, a resolução é de 2010, resolução 125 do CNJ, veio endossada em seguida pelo nosso atual Código de Processo Civil, que entrou em vigor no ano de 2015. Por que foi endossado? Porque o nosso Código, no seu artigo 3º, logo em seu início, proclama que nós temos, além do meio tradicional judicial de solução de conflitos, que é considerado jurisdicional, vindo do latim jurisdicere, nós temos também 2 outros caminhos. O caminho da arbitragem, que também tornou-se via jurisdicional de dizer o direito, e o caminho da mediação e da conciliação, que também foram guindadas à égide de meio jurisdicional de solução de conflitos. Então, hoje, o cidadão brasileiro, diante de um problema, de um litígio, de um conflito, ele tem uma alternativa de opções. Ele pode escolher o caminho judicial por primeiro. Ele pode também escolher o caminho da conciliação e da mediação por primeiro, jamais lhe sendo vedado o acesso à justiça por isso, porque a conciliação e a mediação, uma vez elevados à categoria jurisdicional, apresentam um meio suficiente e bastante para resolver com definitividade e no âmbito judicial a controvérsia ou o conflito ou o problema instalado. Porém, quando saiu, por exemplo, tanto a lei da arbitragem quanto a lei da mediação, integrantes, inclusive do nosso Supremo Tribunal Federal, inquietavam-se, dizendo que era um absurdo que, através da arbitragem ou através da mediação e da conciliação, estivesse sendo burlado o sagrado direito de acesso à justiça, consubstanciado no nosso inciso 35 do artigo 5º da nossa Constituição. E a prática acabou demonstrando que não se trata disso. O cidadão, agora, o patrocínio do nosso Código Civil, de Processo Civil atual, ele tem o pleno direito de escolha de acesso à justiça. Ele pode decidir pelo acesso à justiça mediatário ou conciliatório. Ele pode escolher o caminho do acesso à justiça judicial tradicional do nosso sistema jurídico, e também pode escolher o meio da arbitragem como sendo o caminho escolhido por ele. Ele é dono da sua manifestação de vontade. Ele escolhe o caminho que ele quer. E o Poder Judiciário, com todo esse sistema que acabou se abrindo para nós, numa evolução imensa do nosso direito, o Poder Judiciário abraça, a partir de 2010, a possibilidade de o cidadão, ao buscar o judiciário para a solução dos seus conflitos, ter a possibilidade de fazer a mediação judicial, portanto, por ser no âmbito do Poder Judiciário, ou a conciliação judicial, através de todo um sistema que foi montado, estruturado, para que o cidadão tenha a oportunidade de resolver o seu conflito por esse caminho. E depois disso, frustrado o acordo, não atingida a meta de consensuada de solução,
o cidadão brasileiro ainda pode recorrer ao judiciário sem que isso cause de forma nenhuma afronta ao artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição. Então, nosso judiciário caminhou a passos rapidíssimos, larguíssimos, e consegue, ainda hoje, ir aprimorando toda a sua estrutura, oferecendo também o caminho da conciliação e da mediação judicial, deixando aqui uma ressalva de que a arbitragem não integra o âmbito de atuação do judiciário por tratar-se de meio de solução de conflitos estritamente privado, mas, porém, no âmbito privado, guindado à categoria jurisdicional por força do já mencionado artigo 3º do nosso Código de Processo Civil. Acredito ter esgotado o meu tempo, professor. Acabo a minha exposição aqui. Não, na verdade, esse tempo é o nosso inimigo quando o convidado é muito bom. Eu agradeço muito, desembargador. Eu sou presidente da FEComércio Arbitral, que é uma câmara de arbitragem privada, onde nós fazemos também mediação e arbitragem, mas a mediação no tribunal é uma forma de se procurar até reduzir a carga excessiva de trabalho do tribunal. Nós temos 80 milhões aproximadamente de processos. Exatamente. 11 milhões de brasileiros. Agradeço muitíssimo a sua presença no nosso programa. Senhores telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.